Filho médico tenta expulsar vizinha de idosa solitária, mas descobre que Dona Laura tinha 70 anos, e a passagem do tempo deixava em seu interior um silêncio denso, quase palpável. Em sua casinha, no pacato bairro das Flores, cada objeto parecia um testemunho mudo de uma vida inteira dedicada à ordem e à beleza. Os bibelôs de porcelana reluziam sobre o armário de mogno, as toalhinhas de renda cobriam as mesinhas laterais, e os tapetes de crochê, feitos por suas próprias mãos, adornavam o piso de madeira encerado. Costureira aposentada, Dona Laura havia dedicado seus dias a transformar tecidos em arte. Vestidos de festa que faziam noivas sonhar, ternos que vestiam a elegância de cavalheiros, e mais tarde, delicadas roupas de cama personalizadas para uma clientela fiel e exigente. Suas mãos, outrora velozes com a agulha, agora repousavam no colo, finas e marcadas pelos anos de trabalho minucioso, mas ainda mantinham uma dignidade quase reverente. Viúva há uma década, Dona Laura vivia uma rotina monótona, entrelaçada pela solidão. Os filhos, Carlos e Patrícia, eram a prova viva de seu esforço e dedicação. Carlos, um renomado médico, vivia uma vida agitada no centro da cidade, salvando vidas e participando de congressos internacionais. Patrícia, uma advogada brilhante, passava os dias em tribunais, defendendo causas complexas e escalando posições em seu escritório de prestígio. Ambos ligavam pontualmente aos domingos, suas vozes apressadas perguntando sobre sua saúde, as contas da casa, os últimos exames. Prometiam visitas, que na maioria das vezes se perdiam em suas agendas apertadas. Dona Laura entendia. A vida deles era repleta de compromissos importantes, de responsabilidades que pareciam maiores que o tempo. A dela, por outro lado, esvaía-se em dias que se fundiam uns nos outros, pontuados apenas pelo aroma do café coado, o miado insistente do Tobias, seu gato vira-lata, um companheiro silencioso de pelos laranjas, e a brisa que, vez ou outra, trazia do quintal vizinho o perfume doce das laranjeiras em flor. Todas as tardes, invariavelmente, Dona Laura sentava-se na varanda dos fundos, de frente para o jardim que ela mesma cultivava com um carinho quase maternal. As roseiras desabrochavam em tons de vermelho, amarelo e rosa, suas pétalas vibrantes contrastando com o verde profundo das hortênsias, que exibiam um azul quase mágico. O canto melódico dos sabiás preenchia o ar, criando uma sinfonia natural. Era um cenário de paz e beleza. Mas o coração de Dona Laura carregava um peso sutil, uma melancolia discreta, um arrependimento calado por um sonho que nunca se realizou plenamente. Desde sua juventude, ela acalentara o desejo secreto de abrir seu próprio ateliê de alta costura, um espaço onde pudesse dar asas à sua criatividade, criando peças exclusivas sem as amarras das encomendas comerciais, onde sua arte com a agulha pudesse florescer livremente. Mas a vida, com suas exigências inadiáveis, sempre a chamou. O casamento, a criação dos filhos, as contas a pagar, as prioridades familiares. O sonho ficou guardado, como um tecido precioso e inexplorado, esquecido no fundo de uma gaveta empoeirada. Ela tinha construído uma vida, uma família, um lar sólido, mas sentia que algo essencial, algo dela mesma, havia se perdido ou nunca chegado a ser. A solidão, nesses momentos de reflexão, pesava sobre ela como a antiga máquina de costura industrial que usava em seus anos de trabalho, robusta, potente, mas agora silenciosa e coberta por um pano de proteção. Até que, numa manhã de primavera particularmente ensolarada, o silêncio respeitoso da vizinhança foi abruptamente interrompido pelo barulho estridente de um caminhão de mudança. A casa ao lado, que permanecera vazia e desabitada por longos meses, anunciava a chegada de novos moradores. Dona Laura observou a cena da janela da cozinha, seu olhar sempre atento registrando cada detalhe. Uma mulher jovem, de aproximadamente 30 e poucos anos, com os cabelos castanhos presos num rabo de cavalo ligeiramente desfeito, e uma menina miúda, de uns 3 anos,
com cachinhos dourados que balançavam a cada movimento, e um vestidinho de florzinhas desbotado de tanto lavar, desciam do veículo. O sorriso da menina era contagiante, um raio de sol puro em meio ao pó da mudança. Ana, a mãe, parecia visivelmente exausta, mas seus olhos, apesar do cansaço, brilhavam com uma determinação silenciosa e uma esperança quase palpável. Dona Laura sentiu, em algum lugar profundo de sua intuição, que a vida dela estava prestes a tomar um novo rumo, um rumo que ela não poderia prever. Os primeiros dias da nova vizinhança foram de observação discreta, quase um jogo silencioso entre as duas casas. Ana, uma mãe solo que enfrentava desafios financeiros, mal conseguia organizar a mudança e, ao mesmo tempo, procurar um emprego. A menina, Sofia, passava os dias explorando o pequeno e descuidado jardim da nova casa, seu riso infantil, leve e despreocupado, ecoando ocasionalmente pela cerca de madeira que separava as propriedades. Dona Laura, fiel à sua natureza reservada, inicialmente manteve a distância polida que o costume do bairro impunha. No entanto, a pureza e a persistência de Sofia eram impossíveis de ignorar. Um dia, enquanto Dona Laura cuidava de suas preciosas orquídeas, borrifando água nas folhas com uma dedicação quase ritualística, a pequena voz se fez ouvir, clara e melódica, por entre as grades que dividiam os quintais. Vovó, a senhora tem flores tão lindas. Mas, por que a senhora nunca sorri de verdade? Dona Laura estacou, a mangueira em punho, sentindo um arrepio. Ninguém, nem mesmo seus filhos, jamais lhe fizeram uma pergunta tão direta, tão desarmada em sua honestidade. Seus filhos perguntavam sobre sua saúde, sobre as contas, sobre os compromissos, mas nunca sobre a autenticidade de seu sorriso. Eu sorrio sim, minha pequena. Ela respondeu, a voz embargada pela surpresa, e por uma emoção antiga que aflorava. Não sorri não. Seus olhos ficam tristes, vovó, que nem a florzinha que murchou. Sofia apontou para uma pétala caída de uma rosa, já sem vida, no chão do jardim. Naquele instante, algo se rompeu dentro de Dona Laura. Uma barreira invisível, construída e fortalecida por anos de reserva, de silêncios autoimpostos e de uma solidão profundamente enraizada. Ana, ao ouvir a audácia da filha, correu apressadamente para pegá-la, mortificada. Sofia, quantas vezes eu já lhe disse para não incomodar a vizinha? Me desculpe, Dona Laura. Ela é muito curiosa e não tem filtro. Dona Laura balançou a cabeça com um gesto suave. Não tem problema, minha filha. Ela só fez uma pergunta, e foi uma pergunta importante. A partir daquele dia, Sofia, com a permissão da mãe, começou suas visitas regulares à casa de Dona Laura. No início, era apenas para espiar as flores, depois para interagir com o Tobias, o gato que parecia igualmente atraído pela pureza da criança. Em pouco tempo, Sofia já estava sentada na cozinha, em um banquinho improvisado, assistindo Dona Laura preparar seus famosos biscoitos de fubá, cujo aroma se espalhava pela casa, trazendo lembranças de infância. Dona Laura, por sua vez, sentia uma alegria leve e contagiante, uma felicidade que ela não experimentava há anos. As risadas de Sofia, suas perguntas ingênuas e a presença constante da menina, junto com a calma e o apoio de Ana, preenchiam o vazio de sua casa e de seu coração. Ana, vendo a mudança em Dona Laura, começou a ajudar a vizinha com as compras, com pequenas manutenções no jardim e na casa, em troca de algumas refeições saborosas, e do carinho genuíno que Dona Laura oferecia a Sofia. Elas descobriram uma afinidade profunda, uma conexão que transcendeu a mera vizinhança. Ana era solícita, trabalhadora, e tinha um coração generoso. Uma tarde, enquanto Dona Laura, com a destreza ainda presente, remendava um pequeno rasgo no vestido de florzinhas de Sofia, a menina perguntou com sua sinceridade habitual: Vovó Laura, a senhora faz coisas tão bonitas, por que não faz mais vestidos grandes, como os de festa que a mamãe disse? Dona Laura hesitou, olhando para a linha na agulha.
É que a gente envelhece, minha flor. As mãos já não são tão firmes. A vista já não ajuda tanto. Ana, que passava pela porta da cozinha, ouviu a conversa. Dona Laura, a senhora tem um dom que não pode ser guardado. Seus bordados, seus cortes, são uma verdadeira obra de arte. Por que a senhora não abre um pequeno ateliê aqui mesmo na sua casa? Eu posso ajudar em tudo o que precisar. Dona Laura olhou para ela, os olhos arregalados de incredulidade. Um ateliê? A essa altura da vida, quem vai querer uma costureira velha? Nunca é tarde para um sonho, Dona Laura. Ana disse com uma convicção que contagiou o ambiente. A senhora tem tanta sabedoria, tanto talento acumulado. As pessoas precisam ver e valorizar isso. A ideia, antes distante e impossível, plantou uma semente de esperança no coração ressecado de Dona Laura. Ela começou a sonhar de novo, a desempoeirar os tecidos guardados no armário, a rabiscar novos desenhos em cadernos antigos. Sofia, sentada pacientemente ao lado dela, cantava canções infantis e ajudava a escolher as cores vibrantes das linhas. O relacionamento entre as três florescia como as roseiras do jardim. A casa, antes silenciosa e melancólica, ganhava vida e se enchia de risos, de conversas, de projetos. O cheiro de lavanda, sempre presente na casa de Dona Laura, agora se misturava ao de café fresco, ao de biscoitos recém-assados e ao inconfundível aroma de tecido novo. Mas como em toda história que vale a pena ser contada, nem tudo era um mar de rosas. Carlos, o filho mais velho de Dona Laura, visitou a mãe num domingo. Ele era um homem prático, com uma mente afiada para os negócios e uma desconfiança quase inata para tudo que fugia ao seu controle racional. Ao ver Ana no jardim, ajudando Dona Laura a plantar novas mudas de manjericão, e Sofia correndo alegremente pela casa, o olhar de Dona Laura revelando uma felicidade que ele não via há anos, ele franziu o senho. Mais tarde, no antigo escritório de seu pai, um cômodo que exalava o passado, Carlos confrontou a mãe com uma voz que mal disfarçava sua irritação. Mãe, quem são aquelas pessoas? Elas moram aqui agora. A senhora não acha que estão se aproveitando da sua bondade e da sua idade? Dona Laura olhou para o filho, a serenidade em seus olhos escondendo uma força e uma determinação que ele raramente testemunhava. Carlos, Ana é uma moça de bem, e Sofia é uma criança abençoada. Elas me trazem uma alegria que você não entende. Alegria? Mãe, elas são estranhas. Apareceram do nada. A senhora não está pensando direito. A senhora é uma mulher com patrimônio. Tem essa casa, suas economias. Essa gente aparece do nada. Parece que, essa gente, como você insiste em dizer, me vê, Carlos. Elas me perguntam por que meus olhos estão tristes. Você já me perguntou isso alguma vez? Ou Patrícia? Vocês se preocupam com a casa, com as contas, com a saúde, mas nunca com a minha alma. Carlos recuou, visivelmente surpreso e sem palavras. Ele nunca havia sequer considerado tal perspectiva. Seu olhar sempre esteve focado nas aparências, na segurança material, naquilo que era mensurável, mas jamais na essência, na alma de sua mãe. Eu vou tomar providências. Ele disse, a voz endurecida, virando as costas com raiva. Não vou permitir que se aproveitem da senhora. Ele saiu da sala, batendo a porta com força, o som ecoando pela casa. Dona Laura sentiu um aperto no peito, mas não era de medo ou raiva. Era uma tristeza profunda pelo filho, por sua cegueira emocional. Ana, que havia ouvido parte da conversa de um canto da cozinha, apareceu na porta, os olhos marejados e o rosto pálido. Dona Laura, talvez seja melhor eu ir. Eu não quero, de verdade, causar problemas para a senhora com seu filho. Dona Laura se aproximou, pegou as mãos de Ana com carinho e firmeza. Não, minha filha, você não vai a lugar nenhum. Eu decido quem entra na minha vida e no meu coração. E você e Sofia já moram nele. Vocês são a família que a vida me deu. E ali, naquele instante,
Dona Laura tomou uma decisão inabalável. Ela não deixaria mais o medo, o preconceito, ou as opiniões alheias ditarem seus passos e suas escolhas. No dia seguinte, ela ligou para Patrícia, sua filha advogada, e pediu ajuda para abrir o registro de microempreendedora para seu novo ateliê. Patrícia, embora surpresa com a reviravolta na vida da mãe, atendeu ao pedido com profissionalismo e uma ponta de curiosidade. Com a ajuda incansável de Ana, o quartinho dos fundos, que antes servia apenas como depósito para tralhas antigas e esquecidas, foi transformado num pequeno e charmoso ateliê. Cortinas novas e leves adornavam as janelas, uma mesa de corte grande e robusta foi montada no centro, a antiga máquina de costura industrial foi reformada e lubrificada, e um mostruário com tecidos coloridos e fios de todas as nuances foi carinhosamente organizado. Dona Laura, finalmente, estava realizando o sonho de uma vida inteira. As vizinhas, curiosas e admiradas pela energia renovada de Dona Laura, começaram a aparecer, encantadas com a delicadeza e a originalidade de seus trabalhos. Ana, que antes ajudava nas tarefas domésticas, agora era a gerente do ateliê, auxiliando na parte administrativa, nas entregas e na comunicação com os clientes. Sofia, agora um pouco mais grandinha, e com a desenvoltura de quem se sente em casa, era ajudante oficial da vovó, entregando carretéis de linha e tesouras com um sorriso banguela que iluminava o ambiente. Carlos, ao visitar novamente, viu o ateliê funcionando a todo vapor, sua mãe radiante, sorrindo de verdade pela primeira vez em anos, e Ana e Sofia ao lado dela, dedicadas e transbordando carinho. Ele sentiu um nó na garganta. Percebeu, com um misto de remorso e admiração, que havia se enganado. Sua mãe não estava sendo explorada. Ela estava, pela primeira vez em muito tempo, realmente vivendo, encontrando um novo propósito e uma nova família. Em vez de bens materiais, Ana e Sofia tinham trazido para a vida de Dona Laura algo muito mais valioso: a alegria de ser amada e a chance de amar sem reservas. E essa, ele finalmente compreendeu, era a verdadeira fortuna que Dona Laura mais precisava. Carlos, constrangido, desculpou-se sinceramente com a mãe e com Ana, prometendo visitar mais vezes, não como um filho preocupado com a herança, mas como alguém que queria simplesmente compartilhar a alegria e a nova fase de vida de sua mãe. Dona Laura viveu mais 10 anos, e cada um deles foi uma celebração silenciosa da vida e do amor. O ateliê prosperou, crescendo e se tornando o Café e Costura Dona Laura, um ponto de encontro e referência no bairro, onde se podiam encontrar desde um bom café, até peças de alta costura e bordados feitos com carinho. Sofia cresceu chamando-a de vovó, e Ana se tornou a filha que Dona Laura nunca soube que precisava, uma extensão de seu coração. Ela ensinou a Sofia os segredos da costura, a paciência com o bordado, o valor do trabalho bem feito e a importância da gentileza em cada ponto, em cada vida. Na sua mesa de jantar, que antes abrigava apenas ela e o Tobias, agora havia risadas contagiantes, conversas animadas, brincadeiras inocentes. As 12 cadeiras, antes vazias e silenciosas, agora eram preenchidas, não apenas por Ana e Sofia, mas por amigos, vizinhos, clientes, todos atraídos pela luz e pela sabedoria que Dona Laura irradiava. Dona Laura partiu em paz, numa manhã de sol, rodeada de amor. O rosto sereno e tranquilo, os olhos, antes velados por uma tristeza silenciosa, agora cheios de uma luz infinita de realização. Ela deixou um legado imenso de tecidos transformados em arte, mas acima de tudo, um legado de amor incondicional, de resiliência e de um recomeço inspirador. Sua história nos ensina que o tempo não é inimigo dos sonhos e que a idade jamais apaga a chama da vida e da paixão. Quantas Dona Lauras ainda vivem em silêncio, guardando talentos esquecidos e sonhos adiados, esperando apenas um sorriso sincero ou uma pergunta gentil para florescer. Quantos de nós estamos tão ocupados com o que achamos importante, com a correria do dia a dia,
que perdemos a oportunidade de ver a beleza, a sabedoria e a necessidade de conexão de quem está ao nosso lado. Essa história nos lembra, com a doçura de um abraço, que nunca é tarde para escolher o amor e para permitir que a inocência de uma criança nos mostre o caminho de volta para a nossa própria alegria e propósito. Se esta história tocou seu coração, saiba que ainda dá tempo de recomeçar, que ainda dá tempo de escolher o amor, que ainda dá tempo de sentar à mesa e perguntar, com genuíno interesse, como foi o seu dia de verdade? Lembre-se de abraçar as pessoas que você ama, de valorizar os momentos preciosos e de construir memórias, pois elas são a verdadeira riqueza da vida.